Que alegria, caríssima família Exército de São Miguel, de volta ao poderoso terço do combate. Hoje nós temos muito a aprender com o glorioso Santo Antônio. Hoje nós temos muito a aprender a diagnosticar se tem alguma pessoa invejosa perto da gente e como nós podemos fazer para nos proteger dessa situação. Então prepara, porque hoje é dia de formação, de esclarecimento, e nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer muito. Pegue a sua cruz, vamos começar esse momento de oração, de formação, traçando o sinal da cruz e rezando a oração de São Bento para nos proteger e nos guardar de todo mal. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar pedindo que essa cruz sagrada ilumine os nossos passos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 13 de junho, dia do glorioso Santo Antônio. A imagem dele já está aqui me acompanhando. Eu sou um grande devoto de Santo Antônio, sou um grande amigo dele. Eu fui batizado na igreja de Santo Antônio lá em Brasília, fiz primeira comunhão. Tenho uma devoção grande a este santo, que é um santo, eu posso dizer, um dos mais conhecidos em toda a igreja. Ele é chamado de o santo de todo mundo. Um santo que viveu escondido. A gente sabe um pouco da história de Santo Antônio. Ele é português, nasceu em Lisboa. Quando ele conheceu os franciscanos, ele se encantou com a simplicidade, com a pobreza deles. Quis ir com eles para dar a vida e testemunhar a fé, morrendo entre os mouros. Mas os ventos do mar Mediterrâneo e os ventos da vontade de Deus o levaram para a Itália. Lá ele viveu como escondido. Fazia limpeza de casa, conviveu lá em Assis com os outros frades, viveu uma vida simples. E, de repente, precisavam de um pregador. E ao chamarem aquele frade, que era sacerdote já, muito humilde, muito escondido, quando ele começou a pregar, a sua palavra ela era palavra de fogo. Incendiava os corações e todos ficaram impactados com o que estava acontecendo naquela noite, o que aquele frade estava falando. As pregações de Santo Antônio eram arrebatadoras. Muitos dos doutores da igreja têm outros nomes. Por exemplo, São Bernardo é chamado de doutor melífluo, porque da sua boca saía mel. Doutor seráfico era São Boaventura, porque falava como um serafim de amor. E Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, era conhecido como doutor evangélico, porque ele esclarecia o evangelho e pregava como ninguém sobre a Sagrada Escritura. Muitas pregações de Santo Antônio são conhecidas e chegaram até nós, mas eu queria comentar sobre dois fatos que aconteceram na vida de Santo Antônio, e depois ele pregou isso muitas vezes, que é o tema da inveja. Quantos de nós somos atacados por problemas de inveja, pessoas que têm inveja de nós, pessoas que pensam mal de nós e que agem contra nós? Santo Antônio hoje vai ajudar a desmascarar situações como essa, e nós vamos aprender na Sagrada Escritura como uma pessoa invejosa pode estar próxima de você, como a gente pode fazer esse diagnóstico e descobrir se tem alguém invejoso, e depois como nós podemos nos proteger, como nós podemos nos guardar dessa situação de inveja. Então, recebe essa primeira história. Aconteceu com uma mulher que estava acusada falsamente por inveja. Ela estava acusada falsamente, o seu caso era terrível, e ela estava para ser condenada à morte lá na Itália. Ela não tinha a quem recorrer, e nessa hora ela correu e foi atrás de Santo Antônio e pediu socorro ao Santo Antônio. E Santo Antônio, claro, com a sua sabedoria, com seu discernimento dos espíritos, já logo descobriu com a ajuda de Deus que aquela acusação era falsa.
E o que Santo Antônio fez? Santo Antônio foi e deu uma bênção naquela criança. E quando ele abençoou aquela criança, era uma criança de menos de 1 ano, que estava ainda mamando no colo de sua mãe, e aquela criança pôs-se a falar claramente, para que todos pudessem ouvir, em defesa da sua mãe. E aquela pessoa invejosa foi desmascarada, e a mãe, claro, foi salva. Da mesma forma, aconteceu em outra vez, Santo Antônio estava, claro, muitas pessoas tinham inveja do dom de pregação dele, da capacidade que ele tinha de falar do Evangelho, de falar das coisas de Deus. Santo Antônio estava pregando e em certo lugar ele recebeu um prato de comida que estava envenenado. Queriam matar a Santo Antônio e ele, sabendo daquela maldade, ele não se fez de rogado, pegou a sua mão e abençoou a comida. Comeu aquela comida como qualquer outra comida e não fez mal algum, porque Deus veio em socorro e protegeu daquela pessoa invejosa, que tinha invejosa do seu dom de pregador, do seu dom e da sua humildade, da sua santidade. Essa característica de pessoas invejosas está por todo o nosso lado. Eu estava anotando aqui algumas coisas, porque muitas vezes a gente pensa, Deus não nos criou para sermos pessoas sozinhas. Deus nos criou para vivermos no meio das outras pessoas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque entre os lugares onde a gente anda, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, ou talvez até entre alguns familiares, existem pessoas invejosas. E pessoas invejosas, muitas vezes, são instrumentos do inimigo. Eu preciso falar claro para você. Muitas vezes, pessoas invejosas são instrumentos do inimigo para destruir a vida de oração e a vida de união com Deus de pessoas que buscam a Deus. Isso acontece em muitas famílias, com a vida de muitas pessoas, e a gente precisa ter cuidado. Anota aí, 1 Coríntios 15, 33, está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Você já ouviu falar, por exemplo, de um jovem que era um jovem bom, que vivia uma vida tranquila com seus amigos, com seus familiares, e de repente, por causa de uma má companhia, de uma pessoa que acabou levando para o mau caminho, acabou atrapalhando tudo. Muitas vezes, algumas pessoas parecem querer entrar na nossa vida para quererem somar, para quererem uma amizade. Tem nada disso. Muitas vezes, algumas pessoas entram em contato conosco porque querem, nesse contato, nos destruir. E de alguma forma essas pessoas são instrumentos do inimigo e agem por inveja. O que é a inveja então claramente? A inveja é quando nós nos entristecemos com o sucesso, com um dom, com uma característica que outra pessoa tem. E essa tristeza gera, às vezes, até a atitude de querer que a outra pessoa perca aquilo que tem. E essa inveja leva algumas pessoas mal intencionadas até a fazerem algum feitiço. Isso pode acontecer. Então, vamos lá para o diagnóstico. Caneta na mão, você vai anotar 5 características da pessoa invejosa para você não ter mais dúvida se essa pessoa invejosa está ao seu lado, se essa pessoa invejosa está querendo o seu mal. Olha que presente, a irmã trouxe um copo de água para mim, e diz a Sagrada Escritura, quem traz um copo de água não vai ficar sem a sua recompensa. A irmã pode pedir a sua recompensa a Deus. Ela não falou qual é, mas pediu aqui no coração. Então, vamos ao nosso diagnóstico. 5 características da pessoa invejosa. Eu vou dizer a primeira delas. Essa pessoa te incentiva a fazer o mal. Isso é claro. A primeira característica da pessoa invejosa, ela te incita a fazer o mal. Em primeiro lugar, a pessoa que é invejosa vai querer te levar a cometer pecados e pecados mortais, vai querer te levar para lugares onde há pecado. Pecados na área da bebida,
pecados na área das drogas, pecados na área da sexualidade. Ela pode levar a esses pecados mais baixos. Mas atenção, uma das características principais da pessoa invejosa é levar a você ao pecado da fofoca. E pode ser que algumas pessoas achem, irmão, mas fofoca é brincadeira. Não é de jeito nenhum. Fofoca destrói a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas são destruídas e são destruídas diretamente por uma palavra de fofoca. A gente viu a história, está aqui no nosso canal, o testemunho do Zachary King, aquele ex-satanista. Uma das missões dele como instrumento do inimigo de Deus era entrar em igrejas e destruí-las por meio da fofoca. Então olha que o invejoso age por meio da fofoca para querer destruir aquela pessoa de quem ele está tendo inveja. Então, muitas vezes a gente tem medo de ficar sozinho. Isso é verdade, como é verdade. Quantas pessoas acabam permanecendo em relacionamentos abusivos? Quantas pessoas acabam se sujeitando a dependências emocionais profundas porque não querem ficar só? E quantas pessoas acabam ficando ao lado de pessoas invejosas porque têm medo de ficar sozinhas? E eu te garanto, se você se afastar dessa pessoa invejosa, em primeiro lugar, você jamais vai estar sozinho, porque Deus está ao seu lado, a Santíssima Virgem Maria jamais te abandonam, e depois Deus não vai deixar faltar pessoas de bem, amigos que vão estar ao teu lado, amigos de verdade. Então a gente tem que lembrar aquilo que dizem no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Que o caminho que conduz à perdição é largo, é amplo, mas o caminho que conduz à salvação é estreito. Então, presta atenção em com quem você está andando, quem está te acompanhando, para ver se essa pessoa é instrumento de Deus ou é instrumento do inimigo de Deus. Muitas vezes, eu tenho que partilhar isso, muitas jovens, mulheres, meninas jovens, acabam namorando e acabam logo no seu primeiro namoro, como eu disse, há pessoas que são instrumentos do inimigo, que elas acabam ficando grávidas e tudo, e depois esse homem acaba abandonando e elas acabam criando seus filhos sozinhos. E isso pode ser um sinal de que essas pessoas acabaram sendo levadas pelo inimigo de Deus por uma pessoa que foi usada pelo inimigo de Deus. Então, a primeira característica está bem fácil. Para a gente ver, é uma pessoa que te leva a pecar. A segunda característica é uma característica mais escondida, mas preste atenção. Segundo lugar, a pessoa mata os seus sonhos. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente tem sonhos, e sonhos que não são contrários à vontade de Deus. Eu tenho sonho, por exemplo, de ter uma empresa, de ter uma loja, um negócio que seja meu. Eu tenho sonho de ter uma casa própria, tenho sonho de casar, de ter um filho, tenho sonho de fazer tantas coisas na vida. E a pessoa invejosa, com palavras discretas, vai dizendo, isso não é para você, desiste, para com isso. Isso acontece com muitas pessoas que têm inveja. Quando a gente lembra, por exemplo, da história de José do Egito. José falava dos seus sonhos e falava como ele via. Claro, era um sonho que ele tinha sonhado mesmo, mas falava das coisas que ele via que poderiam acontecer no futuro, e os seus irmãos tinham inveja. E naquela inveja, eles quiseram destruir o sonho dele, e não somente tiveram sentimentos, mas partiram para a prática logo. Pegaram e colocaram aquele irmão de quem eles tinham inveja, queriam matá-lo, mas depois acabaram não matando, venderam para aqueles comerciantes, e depois a gente se lembra da história. José do Egito, pela providência divina, acabou sendo o vice-rei do Egito e salvou toda a sua família, não é? Mas naquela hora ele experimentou o que era a inveja. O que era a inveja? A gente deve prestar atenção se há alguma pessoa na sua vida que quer destruir os seus sonhos. Você preste atenção, porque essa pessoa
pode ser uma pessoa invejosa e pode ser das almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. O demônio está sendo desmascarado e por isso ele fica com raiva, porque nós estamos esclarecendo como identificar uma pessoa invejosa, que é muitas vezes o instrumento do inimigo para destruir uma pessoa de fé, para destruir a você. A gente esclareceu que a primeira característica da pessoa invejosa é aquela que quer te levar ao pecado. A segunda característica, e eu já falei sobre ela agora, é a pessoa que quer destruir os seus sonhos, que quer destruir aquilo que você tem de mais profundo no coração, como desejo de Deus, como desejo de santidade. Essas são as duas características primeiras e você deve ficar atento a estes sinais. Estes são sinais mais característicos e mais claros, mas ainda outros 3 sinais, e eu sei que você está anotando, e já está saindo um sinal de fumaça na sua cabeça para pensar, eu acho que aquela pessoa tem inveja de mim. Eu acho que aquela pessoa está tendo inveja de mim. Então a gente vai para o terceiro passo, caneta na mão, anota aí. A pessoa não fica feliz com o seu sucesso. Quando uma pessoa não fica feliz quando você ganha alguma promoção no seu trabalho, quando você consegue algum sucesso, quando você consegue casar com uma pessoa especial, quando você consegue 1, 2 filhos, quando você consegue algo na vida, fruto do seu trabalho, fruto da sua oração, fruto da bênção de Deus, e você vai alcançando essas coisas na sua vida, graças presentes de Deus, e essa pessoa não fica feliz. A característica principal do invejoso é ficar triste com a bênção de Deus na vida do outro. O invejoso profundo não consegue se alegrar com o sucesso do outro, mas o sucesso do outro significa tristeza para o invejoso. E aí está o terceiro sinal. Atenção, é claro, quando você vê alguém que toda hora fica triste quando você consegue algo na sua vida, é um sinal claro de que há inveja por aí. Lembra da história de Caim e Abel? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 4. Anota essa passagem para você ler depois, porque é uma passagem clara que fala dessa inveja. Inveja por quê? Porque Abel trabalhou mais com muito cuidado, cuidou dos seus rebanhos e ofereceu a sua oferta cheio do seu esforço, e aquela oferta foi agradável a Deus. Já Caim não teve tanto esforço e a sua oferta não foi agradável a Deus. E o que aconteceu depois dessa história? A gente se lembra, Caim acabou matando Abel por inveja. Então, quando não se tem alegria pelo sucesso do outro, está claro, a inveja está lá, está estacionada. Quarto ponto, a pessoa desvia a sua atenção de Deus. Quando a pessoa começa a dizer, você reza demais, você está rezando demais, essa sua fé exige demais de você, esses mandamentos todos da igreja, não precisa cumprir isso, isso é exagero. O que conta é o amor, não precisa viver primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto mandamento, não precisa disso.
A pessoa começa a falar uma coisa e outra, e quando a pessoa, ela às vezes não fala claramente, mas fala de forma sutil, essa fé vai acabar te deixando meio doida. Para com isso, distrai um pouco, não precisa rezar o rosário todo dia. Para que rezar esse texto do combate? Para que fazer isso? Muitas vezes essa é uma característica de uma pessoa invejosa. Isso, muitas vezes, é claro, na palavra de Deus, está lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Olha o que São Paulo diz na carta aos Romanos. Eu vos peço, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai a eles. Eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, quer dizer, com muitos elogios, acabam dizendo: mas a vida é muito boa, não precisa desse sacrifício, não precisa desse esforço, não precisa disso. Essa é uma quarta característica da pessoa invejosa. E há ainda uma quinta característica para você discernir. Sempre Deus vai te mandar uma pessoa para te dizer que alguma coisa está errada com aquela pessoa. Como assim, irmão? Sempre há uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai, um irmão, alguém lá da igreja, alguma pessoa, o seu coordenador do grupo de oração, quem sabe o sacerdote da sua paróquia, da sua comunidade, vai dizer: presta atenção nessa pessoa, essa pessoa está te afastando do caminho de Deus. Essa é a quinta característica, porque Deus não vai deixar um servo seu perecer, e Ele vai sempre enviar anjos em forma de irmãos e irmãs nossos em Jesus Cristo, que vai nos ajudar a esclarecer. Com estes 5 pontos, você vai saber onde tem uma pessoa invejosa e vai precisar evitar essa pessoa. Vai precisar prestar atenção para que essa pessoa esteja distante dos seus relacionamentos. Se você não pode se distanciar por completo, você vai manter uma distância regulamentar e ter cuidado, e ter atenção para que essa pessoa não faça mal. E como eu posso me proteger? A gente viu Santo Antônio falando sobre a oração, e a resposta da oração é a resposta sempre direta e especial. Quem reza é protegido por Deus. Quem reza não tem medo do futuro, quem reza não se desespera, quem reza tem a confiança em Deus. Por isso a oração é sempre resposta, e aqui no poderoso texto do combate, muitas vezes, não somente aqui, mas também nas outras nossas lives, a gente faz oração de proteção contra as pessoas invejosas. A gente pede que sejamos protegidos das pessoas que têm inveja. Só que pode ter acontecido alguma coisa diferente nessa pregação. Pode ser que desses pontos que eu estava falando, 1, 2, 3, 4, 5, você tenha se visto em algum deles, e talvez você tenha percebido que você é invejoso, que você muitas vezes quer o mal ao outro, ainda que indiretamente. Muitas vezes você pode até se entristecer com o sucesso do outro. E o que eu faço, irmão? Tem saída para mim? Claro que tem. Sempre tem saída. E a saída é sempre a oração. O remédio é falar com Deus, e quem fala com Deus reza. Quem fala com Deus e busca a Deus tem remédio para todas as coisas. Quantas vezes eu e você podemos ser cegos, e às vezes a gente vivia talvez 10, 20, 30 anos até o dia de hoje e nunca tinha percebido que eu posso ser invejoso. Você talvez não tivesse percebido que você poderia ser uma pessoa invejosa e podia ser até um instrumento do inimigo para a destruição da vida de outra pessoa. E agora? O que nós temos que fazer? Agora nós temos que rezar. Eu trouxe uma passagem do Santo Evangelho. É uma passagem muito especial, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Havia um cego que estava em Jericó. E esse cego que estava em Jericó, ele não enxergava há muito tempo, e essa ausência de visão pode ser entendida por nós como uma ausência de compreensão interior,
como a ausência de ver interiormente e perceber quem eu sou. Mas nós precisamos saber o que nós queremos. E hoje, talvez essa formação tenha esclarecido para você que você é uma pessoa invejosa e precisa de cura, precisa de libertação desse pecado. Está lá dizendo, Lucas 18, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, ele perguntou o que estava acontecendo. Responderam, é Jesus de Nazaré que está passando. Ele ouviu um nome, Jesus Yeshua. E você sabe o que significa o nome de Jesus? O nome de Jesus significa Deus salva. E a sua inveja, ou o seu pecado, qualquer que seja, tem solução, e a solução está nele, em Jesus Cristo. Aquele cego de Jericó ouviu que aquele nome precioso, Deus salva, que aquele homem que era o Salvador do céu e da terra estava passando. É Jesus de Nazaré que passa, e ele viu que era a hora da chance dele. Eu sei que tem alguém que pode me libertar. Eu sei que tem alguém que pode me tirar dessa vida de pecado. Eu sei que tem alguém que pode me libertar dessa escravidão, seja da inveja, seja qual for a escravidão que você está preso. O Senhor quer te libertar. E o Senhor quer te libertar porque o nome dele é poderoso. Mas a história não para aí. Ele continua dizendo. Ele então exclamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na sua frente repreendiam-no duramente para que ele se calasse. O que essas outras pessoas tinham? Inveja também. Essas pessoas tinham inveja porque aquele cego ousadamente quis pedir um socorro ao Senhor, e ele saiu e pediu, Senhor, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquela inveja dos outros não parou a vida desse homem que agora descobriu que a oração era a resposta para ele e para os seus problemas. Ele gritava com mais força ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem a ele e fez uma pergunta. Que queres que eu faça? Ora, Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que aquele homem queria enxergar, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Você muitas vezes pode ter sido atacado, pode ter sido tocado por sentimentos de inveja. Pode ter sido tocados porque a inveja corrompeu o teu coração. Pode ser que isso tenha sido difícil, mas o Senhor quer que você reconheça o que tem sido difícil na sua vida e apresente ao Senhor, Senhor, o meu coração é invejoso. Senhor, tem pecado no meu coração. Precisa ter honestidade para reconhecer aquilo que está ruim no seu coração e apresentar ao Senhor. Se há uma miséria no seu coração, essa miséria tem que ser apresentada ao Senhor da misericórdia. Que eu veja, Senhor, quem eu sou e quem eu veja quem Tu és. Que eu veja quem eu sou, a minha miséria, a minha inveja, e que eu veja quem Tu és, Senhor, que é a misericórdia e pode me curar. Jesus disse, veja, tua fé te salvou. E imediatamente ele ficou vendo. Jesus disse, veja, e a tua fé te salvou. Essa palavra que Jesus disse para ele, Jesus diz para você também. Veja, veja porque eu quero te libertar. Veja porque eu preparei para ti vida nova. Veja porque eu preparei para ti libertação nessa noite, porque eu vou te dar proteção contra os invejosos. E eu, diz o Senhor Jesus, teu Salvador, vou também curar a cegueira dos teus olhos, eu vou curar a tua inveja, e eu vou te dar um coração novo, não vou te dar somente a visão nova, mas eu vou te fazer plenamente um homem novo, a imagem e semelhança minha.